Olá, meus amigos, bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia, um excelente dia, né? Para que a sua semana seja maravilhosa, seja abençoada, seja repleta de paz e de luz, como sempre, independente de quaisquer situações externas. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, meus amigos. E eu queria fazer os agradecimentos de sempre antes de falar da pílula, né? Porque todos os dias, graças a Deus e à misericórdia divina mesmo, né? A gente vai, não só recebo e ouço histórias difíceis, como eu compartilhei ontem na pílula noturna, mas também muitas histórias lindas. Nossa, muito legal. Semana passada eu recebi algumas mensagens de crianças que ouvem a pílula do Evangelho todo dia. Nossa, que coisa mais maravilhosa, me enche de alegria, porque a gente sabe que criança, né, são esses espíritos novos que vêm para construir um mundo melhor. E a gente percebe isso. Imagina uma criança com 5, 6, 7 anos ouvir a pílula na alegria. Crianças de 2, 3 anos, como já aconteceu. Eu contei aqui semana, acho que foi passado ou retrasado, não me lembro ao certo, de um bebezinho de 10 meses. Nossa, isso é muito bacana. É bom, né? Que bom, que bom. Pais que têm utilizado a pílula do evangelho, mesmo pais que não são espíritas, isso é que é mais legal, né? Porque não tem religião, que eu sempre falo aqui, para poder fazer o evangelho no lar, para ter o seu momento com Deus dentro da própria família, né? Casais, tive a notícia de um casal que agradeceu muito, que estava prestes à separação, né? E utilizando a pílula, eles conseguiram se unir novamente, né? Com bases sólidas espirituais. Algumas pessoas com problemas de saúde grave que se sentiram mais fortes. E assim, meus amigos, eu tenho plena consciência, né? O Evangelho cura. Né? Graças a Deus o Evangelho cura. Não importa se ele vem da nossa pílula, se você o lê de um livro, se você ouve ele de algum pregador, né? Se você recebe o do seu parente, o importante é que ao estarmos abertos ao Evangelho, o Evangelho desperta o que há de melhor em nós. Né? Porque essa foi a proposta de Jesus, é a proposta dos espíritos nobres, lembrar da nossa luz. E quando você lembra que você é luz, naturalmente tudo brilha ao seu redor, né? Nosso olhar muda, nosso sentimento muda, tudo fica melhor, mais feliz. Que bom! E eu fico feliz, muito feliz de vocês compartilhar essas histórias lindas comigo. Ah, às vezes eu choro em silêncio, compartilho com a família, né? Às vezes fico agradecendo a Deus, que coisa boa, né? Que bom! Muita luz e paz a todos vocês, não só quem está passando pelas dificuldades, mas também aqueles que conseguiram transformar o limão na limonada e com certeza já seguem em frente com histórias lindas de superação. Que bom! Gente, na pílula de hoje, eu queria responder uma pergunta, né, feita por algumas pessoas. Na verdade, acho que não é nem bem uma pergunta, é uma solicitação de pílula já há algumas semanas, né, sobre empatia. Né, algumas pessoas questionando, né, sobre empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Qual que é o limite da empatia? Como que a empatia pode nos beneficiar? Só para fazer um overview, como eles falam em inglês, né, em geral aqui, uma visão ampla. O que que é empatia? Empatia, gente, dentro da linguagem da psicologia, é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Né? Eu entender como você se sente e você entender como eu me sinto. Eu calço as suas sandálias e você calça as minhas. Né? E é lógico que a empatia é algo fundamental, porque sem empatia você nunca vai crescer espiritualmente, a gente não vai ter um lar em equilíbrio, nem amizades, nem relacionamentos saudáveis, né? Porque a empatia é que me faz me importar com você. Então, quando eu vejo você triste, eu tento entender por que você está triste. Quando você grita comigo e eu me coloco no seu lugar para entender o seu desespero, e isso faz com que eu compreenda você, e ao invés de te julgar, eu te perdoo, né? Porque eu sei que é um momento difícil, mas vai passar. Eu começo a treinar a minha habilidade de entender o que está em você antes mesmo de você dizer o que está acontecendo, entende? Por isso que essa é uma habilidade muito importante. E a empatia, gente, ela está presente em pessoas que têm compaixão, né? Pessoas que são compassivas, que se importam. Você pode ter empatia com um animal, né? Por exemplo, quem ama animais, por exemplo, no meu caso, eu amo animais e conheço muitas pessoas que amam animais, você tem muita empatia com animais, né? Então, às vezes
o animalzinho está ali sofrendo, você precisa de um copo d'água. Um copo d'água, o animal não bebe copo d'água, desculpa, precisa de um potinho d'água. Isso também empatia, você vê, nossa, ele está com sede, nossa, eu vou dar um bom tratamento para o animal. Uma plantinha, você pode ter empatia com a plantinha, você fala, nossa, está ficando seca. A gente nunca percebe que é empatia, mas claro que é. Porque você sente, poxa, aquela plantinha está seca, precisa de água, está precisando de adubo. Então você percebe a necessidade do outro ser vivo. Então com uma outra pessoa é a mesma coisa. Então a gente precisa ser mais empático, né? Dentro de casa, imagina o marido com a esposa com o marido. Um casal, meus amigos, que exercita a empatia, ele não é egoísta. Por quê? Porque um está sempre preocupado, né, no bom sentido da expressão, com o bem-estar do outro. A pessoa egocêntrica é o inverso da pessoa empática. O egocêntrico, ele quer que o outro o faça feliz. O empático tem prazer em ajudar o outro a ser feliz. Percebe a diferença? É bem diferente, né? O egoísta, ele está lá sentado esperando que o mundo todo venha em favor do ego dele, né? O empático tem prazer em enxergar o que há de necessidade no outro para ajudar o outro a ser feliz. Então, exercitar a empatia nos aproxima de Deus. Agora, tem um detalhe aí, que eu imagino que seja dúvida de muita gente, né? Qual que é o limite da empatia? É o limite do seu amor. Porque a pessoa que é empática de verdade, ela não vai deixar de ser empática porque o outro não a reconheceu, não é? Você não vai deixar de dar bom dia para uma pessoa que não te dá bom dia. Às vezes ela não te dá bom dia porque ela é mal educada, ela tá mal, ela tá chateada, não importa. Mas essa é a natureza dela. A sua é uma natureza gentil. Eu não vou deixar de ser gentil com alguém porque a pessoa não é gentil comigo. Não vejo o menor sentido nisso, né? E muitas pessoas fazem isso, né? Só vou ajudar quem me ajuda. Ah, mas Jesus fala disso. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? O problema não é você ser empático com alguém que não reconhece. O problema é você ficar triste por isso. Porque o ego está ferido. Mas uma pessoa que procura trabalhar a sabedoria, ela faz o bem sem esperar retorno, né, do outro. Ela sabe que o retorno vem de Deus. Ela sabe que o retorno vem da própria alma dela, que se sente feliz em fazer o que é certo, se sente feliz em fazer o bem, se sente feliz em ser justo, em ser honesto, em ser correto, em ser carinhoso, educado, gentil, independente se as outras pessoas vão, perdão, se não vão reconhecer o que você está fazendo. Então, meus amigos, a empatia é um exercício lindo de humildade, de desejo sincero de que um outro ser seja feliz, tenha suas necessidades atendidas, sem que a gente queira reconhecimento. Porque se você faz o bem, né, querendo reconhecimento, você não está sendo empático. Na realidade, você está sendo interesseiro. Concorda? É diferente. É interesseiro. Né? É um bem que não é tão bem assim, é um bem com B minúsculo, né? Uma coisa boa, mas com B minúsculo, que é diferente daquele e daquela que é generoso e generosa pelo prazer de servir, de auxiliar o outro, tá? Enfim, o tema é muito longo, claro que empatia não significa você ser bobo, não significa que você vai fazer coisas que vai se arrepender, não. A gente tem que ter bom senso. Lembra de Jesus falando, né? Não jogueis pérolas aos porcos. A gente vai ser empático o suficiente até para entender que algumas pessoas não estão prontas para receber muita coisa boa que a gente quer dar. Então, mas a gente não vai sofrer por isso. Nós vamos seguir nossa caminhada oferecendo luz para quem quer luz. E no dia, aquelas pessoas, quando elas despertarem, naturalmente, a gente sendo empático, nós vamos perceber e oferecer luz para ela. Foi assim que Jesus agiu, né? É assim que a espiritualidade superior age conosco do mesmo jeito, gente. Nada se desperdiça. Tá bom? Então trabalhe a sua empatia, o seu amor, sua generosidade, se coloque sim no lugar do outro, faça o bem, sem esperar retorno, pelo prazer de ser uma pessoa cada vez mais feliz. E é um exercício, né? Quanto mais você treina a empatia, mais você entende o outro, mais você consegue mudar a linguagem e agir para, né, fazer, às vezes, aquilo que o outro necessita, e muitas vezes o que o outro necessita é de um choque mesmo, né? Às vezes o que o outro necessita é de ouvir não, às vezes o que o outro necessita é que você seja firme, às vezes o que o outro necessita é que você ponha limite em determinadas coisas no relacionamento, né? Vamos lembrar que dizer não também é uma grande atitude de amor, não é só dizer sim, mas não também. Tá bom? Tema longo, profundo, tempo curtinho, me perdoe não ir mais a fundo, mas a essência da empatia nada mais é do que realmente enxergar Deus no outro. Que Jesus abençoe seu dia, sua semana, luz e paz, meus amigos, na sua vida, e que a gente possa construir cada vez mais, né, empatia uns com os outros. Fiquem com Deus e até breve, até muito breve.